Nem tanto, né? Irmãos, ok. Nós vamos sobrevoar. Aperte os cintos, porque não quero de forma alguma, não é necessário nós passarmos tanto tempo e prejudicar. Hoje é um dia especial, você talvez queira ir para a casa do seu pai, sair para almoçar, e é natural, isso é muito natural. Então, eu falei para o pastor Gustavo, ou Otávio, que terminaremos no horário, às 10, 11h30, se não estou enganado, não é isso? 11h30 em ponto nós vamos terminar, e aprove a Deus aquilo que a gente puder reter, tá certo? Então, veja, o que eu quero conversar com vocês, eu quero convidar vocês. Eu vou passar um vídeo para você ter uma ideia do que seria a Índia. Se você pegar um avião aqui, são 3h30 para São Paulo, faz uma conexãozinha lá. Vamos dizer que não tenha conexão, você já chega direto. Então, Recife, São Paulo, 3h30. E se você for para o Dubai, vai dar uma faixa de 15 horas, 16 horas. Depois pega mais um avião de Dubai para Goa, mais umas 3 horas. Então, vai dar aí 15 com 6, igual dá 20 e poucas horas só dentro do avião, fora as conexões. E quando chega lá no portão, quer dizer, no estado que você chegou, talvez você pegue um outro avião para ir para uma outra região. Então, é longe, é muito longe. Então, eu quero convidar você para ir lá comigo em Varanasi. Varanasi só tem a música, ninguém vai estar falando, são poucos minutos, eu vou deixar rodando lá e eu vou fazer sinal para o Aldo, tá certo? Para ele começar e fazer sinal, Aldo, aí ele dá o break e a gente conversa um pouco e depois a gente segue para outro assunto. E eu quero terminar dentro desses 35 minutos conversando com o meu querido irmão, pastor, que nós chamamos de Guruji. Guruji seria professor. Cadê minha tradutora? Oh, ok. Ela está lá. Então, quando estiver conversando com o Guruji, tá certo, naquele exato momento, ela vai ouvindo o que o Guruji vai falando e vai traduzindo para a gente o que ele vai estar falando. Ok? Mas antes disso, vamos conhecer um pouco a Índia. Queremos conhecer Varanasi, Aldo, Varanasi. Perceba, não tem ninguém falando, ninguém está falando nada, é apenas visual. A grande pergunta é, o que é que você vê? Você sai daqui para ser missionário lá, com suas roupas, suas vestes, seus costumes, sua língua, com toda a sua cultura, e você vai para a Índia ser missionário. O que é que você vê? O que é que você consegue enxergar? O som? Não é isso não. Não está seguindo a música. Bem, nós estamos tendo um problema de som. A música que é uma música estilo indiana, com citra, mas esse aí é no Rio Ganges. Veja que no Rio Ganges muitas coisas acontecem. O Rio Ganges é o rio sagrado. Assim como Meca está para o islamismo, o Rio Ganges está para o hinduísmo. Então, quem é um verdadeiro hindu, ele gostaria de ir pelo menos uma vez na vida dele ao Ganges. E quem pode ser morto, ou quer dizer, ser queimado, ou cremado, né, o corpo, no Rio Ganges, ser jogado no Rio Ganges. Tem muitas coisas difíceis que você vai ver na internet, literalmente é difícil, mas acredito que muita parte são verdades. Então, tudo acontece na margem do Rio Ganges. Esses são sadhus.
onde eles são homens considerados como homens santos. Já tive oportunidade, numa época eu tive a barba enorme, muito grande, de sentado com eles e conversar com eles, e eles também me respeitar como sadhu, como um homem sábio. Nós tivemos um homem chamado Sadhu Sudar Singh. Esses são sadhus. Sadhu Sudar Singh, ele foi introduzido ao Brasil pela literatura através de Boanerges Ribeiro, ex-presidente da nossa igreja, onde ele escreveu. Então, volta um pouco, Aldo, volta mais um pouco lá do início. Ele escreveu sobre Sadhu Sudar Singh. Isso, deixa aí, Aldo. Break, stop. Sadhu Sudar Singh, foi introduzido ao Brasil através de Boanerges Ribeiro com uma literatura chamada O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Sadhu Sudar Singh, ele era um sadhu, era um sikh, usava aquele turbante e estudava numa escola cristã e se converteu. E a escola cristã na Índia, numa época da colônia britânica, eram as melhores. Então, os pais que tinham condições botavam os filhos para estudar lá. E ele se converteu. E ele viveu a fé cristã com os mesmos vestimentas e com muitos costumes indianos. Ele andava descalço, lembrava muito a ideia de João Batista. Ele andava descalço com as roupas laranja, como se fosse de fato um sadhu, e homem extremamente exótico. Não comia muitas coisas, andava e todo mundo respeitava, mesmo sabendo que ele era cristão. E conta muitas histórias de Sadhu Sudar Singh, um homem de Deus. Foi para a Europa, impactou a Europa com pregações. Tem a teologia de Sadhu Sudar Singh, que é um pouco diferente da nossa, mas é necessário nós conhecermos. E para terminar sobre Sadhu, ele era considerado como um homem santo. Conta a história de que ele estava andando com o seu discípulo e tinha dois malandros no caminho. Aí um disse assim: lá vem Sadhu, ele é um homem generoso, ele vai dar um dinheiro para a gente. Aí disse: o que é que a gente faz? Faz de ferido aí. E a gente pede dinheiro para comprar comida e remédio. Ele dá, ele é um homem bom. Aí vai tu. Aí ele deitou, ficou lá. E de repente Sadhu veio com o seu discípulo, passou e disse: Sadhu, ajuda esse homem, está passando mal, a gente precisa levar isso. Aí Sadhu tirou aquelas moedinhas do bolso e deu para ele. E foi embora. Quando foi embora, o amigo dele disse: levanta. Levanta o quê? Ele estava lá realmente, ficou doente, enfermo naquele momento. Aí ele voltou correndo e chegou: Sadhu, por favor, é mentira, ele confessou, está aqui seu dinheiro, por favor, volte e perdoe meu amigo. Aí Sadhu voltou e orou e o rapaz levantou. São coisas estranhas, né? Acontece muitas coisas estranhas. Ele é conhecido como o apóstolo dos pés sangrentos porque ele andava descalço. E uma vez por ano, ele geralmente ia para o pé do Himalaia orar. Eu, particularmente, eu teria muito receio de estar com o Sadhu Sudar Singh, andar com ele. Embora que seria... Eu acho que seria um privilégio. Porque se Sadhu Sudar Singh dissesse: estou com vontade de orar, conversar com o Pai, as pessoas começavam a sair de junto dele. Porque quando ele dissesse: eu vou orar, e os discípulos providenciavam logo um ambiente para ele orar. Às vezes na entrada de uma floresta, limpavam, capinavam rápido. Sadhu quer conversar com Deus. E ali ele limpava, e Sadhu vinha, sentava, cruzava as pernas e entrava em transe, seja lá o que você queira chamar, e orando. E às vezes ele passava horas para apenas dizer: Senhor, meu Deus. Horas. Às vezes, se ele sentasse de manhã, ele viria dizer: Senhor, meu Deus, no final da tarde. E ali ele poderia passar 1, 2 dias daquele jeito, daquela mesma posição. Isso parecia que estava em transe, enferrujado, e os discípulos ficavam tomando conta dele para que ele não fosse atingido, morto, agredido pelos bichos, os animais, que ele poderiam ser uma presa fácil. Então, tem muitas histórias dos homens de Deus na Índia. Eu diria que da Índia teve muito copos com a água viva do céu. Como no Brasil nós temos muitos homens de Deus, mas a Índia já teve muitos homens de Deus, um copo com água viva,
que homens que foram usados por Deus poderosamente. Então, Sadhu da Singh era um deles. Eu gostaria muito de ter conhecido. É verdade, muitos anos atrás, não teve nenhuma chance. Então, o som está legal? Vamos experimentar mais uma vez. Observe tudo o que estava acontecendo. Ok. Um pouco mais alto, Aldo. Mais só. Essa é a cidade de Varanasi, uma das cidades mais antigas do mundo. Se formos lá, nós vamos encontrar isso aí. Esse é o chamado Rio Ganges, o Rio Sagrado. Todos querem participar à margem do rio. Esse rio, ele recebe todo mundo. Todos têm direito de chegar e viver a sua vida mística, sagrado, se relacionar com Deus, porque eles consideram o rio como um Deus. Da sua forma, do seu jeito. O rio pode ser sujo, muito sujo. São mortos, corpos que lançam no rio. Mas ninguém pensa que o Deus, seja ele quem for, mas sendo Deus, vai nos dar coisas ruins. E se ele considera o rio sagrado, então nada de mal vai acontecer. São várias pessoas que vão para lá para serem queimadas e levar os corpos, as cinzas, porque entendem que seria o portal do céu. Talvez o que você esteja vendo não seja o que eu esteja salientando, mas é um povo que precisa de missionários para falar de um Deus que é real, vivo, verdadeiro. Mas são Sadhu,
Na verdade, o hinduísmo, ele crê na transmigração da alma. A alma sai do corpo e migra para outro. Não é uma questão de reencarnação, como é o espiritismo, mas ela transmigra, ela muda. Então ela pode vir com outro corpo, como o corpo do animal, de inseto, de uma pedra, de vários segmentos. Depende muito do grau e o segmento do hinduísmo que o indivíduo crê. Então, eles estão sendo queimados para haver libertação. Já o islamismo, ele também é parecido conosco. Eles enterram o corpo, mas ele não coloca em caixão como nós colocamos. Ok, Aldo. E isso não acontece, porque, só para você ter ideia, eu tive numa cidade onde eu trabalhava sempre com pastores, mobilização com pastores e fortalecendo a fé dos irmãos. E estava com reunião com pastores, tinha o meu tradutor, aí eu falava em inglês e ele traduzia para a língua local. E teve um irmão que se levantou e disse: o senhor pode nos ajudar? Eu disse: eu estou aqui para tentar ajudar, fica à vontade. Ele disse: o senhor pode nos dar um pedaço de terra? E na hora eu pensei assim: ai, cara, é difícil, porque às vezes é tão difícil comprar terra para fazer igreja, porque precisa de tanta licença. E eu, na hora, eu perguntei, eu fiquei assim: ele quer construir a igreja dele, que se ele construir a igreja dele, ele vai ter supremacia diante dos demais pastores. Mas naquela hora o Espírito de Deus disse: pergunte a ele para quê, Adolfo? Aí eu disse: para que você quer terra? Ele disse: para fazer um cemitério. Aí você imagina, havia um missionário pelo Brasil andando, pedindo dinheiro para fazer cemitério? Tenho certeza que muitos nem compreenderiam, mas deixa eu dizer por quê. O hinduísmo, ele crê nisso, nessa cremação. E ali naquela cidade foi a primeira geração de cristãos. E um senhor faleceu, crente, velho, foi o primeiro que se converteu na vila. E agora morreu. E os pastores, os líderes, não tinham tido nenhuma experiência como fazer o culto fúnebre, porque eles não tinham ninguém morrido antes. E o que foi que eles fizeram? Pegaram o corpo do irmão, enrolaram e levaram para a floresta. Chegaram na floresta, cavaram um buraco e colocaram lá e tamparam. E eles voltaram à noite para casa. E quando foi pela manhã, o corpo do Senhor estava lá na frente da casa onde ele morava, com a placa: não queremos esse tipo de heresias e religiões estranhas. E aí foi muito forte contra o Evangelho de Cristo, porque ele disse: esse povo não tem resposta para os mortos. Eles fizeram o discurso contrário. Então eles ali pegaram o irmão, botaram dentro de um caixão de alumínio, com gelo, botaram em cima de uma caminhonete e foram longe para enterrar numa cidade longe que tinha um cemitério católico. Então existem muitos dilemas na Índia, muitos dilemas. Nós vamos conversar com o Guruji. Eu vou fazer, Aldo, eu vou chamar o Guruji, conversar com ele. Talvez ele me mandou agora, antes de vir para cá, um caso de uma moça que ela suicidou-se. E a família está presa, ele está de pinote, ofereceram aproximadamente 60 mil a 70 mil reais pela cabeça dele. Vamos ouvir esse caso dele. Eu não ouvi, falei com o Guruji ainda, mas eu vou chamar ele aqui e dizer: ô Aldo, você pode chamar ele? Está dando ocupado aqui. Mas vai tentando, Aldo. Deixa eu contar outra história com vocês. A Índia, ela é permitida pregar o Evangelho. É permitido, porque a Índia é democrática, por incrível que pareça. Mas é democrático. Mas é hindu, predominantemente hindu. Então, você pode pregar o Evangelho, mas no momento que alguém possa questionar a sua pregação, dizer que você está perturbando a ordem, lógico, a justiça, a delegacia, a polícia vai ficar a favor deles e não de você. Eu morei 15 anos
E eu tive que sair da Índia porque foi um lapso que eu fiz. Eu era muito conhecido pela embaixada, sempre festas. Lembro que Fernando Henrique esteve, também fui convidado para participar da embaixada, 7 de setembro, algumas cerimônias e mudança de passaporte, promover mudança de passaporte com as comunidades, geralmente eles pediam minha ajuda. Promovia também alguns festivais de filmes brasileiros dentro do mundo intelectual, da universidade, onde eu fiz o mestrado e algumas cadeiras de doutorado. E eu dei um lapso. Mudaram a embaixada brasileira, foi aberta em Bombay, que era próximo do meu estado, mais próximo. Então, o embaixador e o cônsul foram no meu estado avisar o governador que agora todas as demandas da língua portuguesa do Brasil seriam no consulado em Bombay. E ele me convidou para andar com ele, com o embaixador e com o cônsul. E com isso eu tive conhecimento, vários ministros, eu conheci alguns, e o governador e tudo mais, e aí os partidos políticos começaram a olhar para mim, quem é esse aí? Graças a Deus, porque eu era universitário, fazendo meu mestrado, e eu estava bem envolvido, tinha até ministros que eu fazia academia com algum deles. Mas eles ficaram muito em cima de mim, mandando mensagem dizendo, eu sei quem é você, sabemos que você é missionário, várias mensagens. Aí, conversando com a PMT, achei melhor, nós saímos da Índia e fomos para os Estados Unidos, onde eu tirei meu sabático, e aqui eu estou até o dia de hoje. A razão de ter recuado é porque, se você insiste, você também prejudica os outros brasileiros. Então, você tem isso. Eu vou colocando aqui esses vídeos que eu pedi que o Aldo colocasse. Nessas vidas que eu tive, várias igrejas que eu tive, e eu trabalhava com pastores, eu conheci um grupo. Ok. Hello, Guruji. Wait a minute, we'll be calling just now, okay? Turn off the cell phones. Okay. No, other number, okay? Wait, they will call you. You can receive the call. Please, you can pick up the phone. Okay, so. Eu acho que ele não quis receber a ligação dele lá. Questão de segurança, né? Vamos... Como? Você está chamando para eu ficar com ele junto? Ok. Mas esse menino é inteligente, não é? Ok, pode fazer isso. O Guruji é um homem de Deus. Era professor e deixou para ficar no ministério de tempo integral. E Guruji mesmo já apanhou. Teve nariz quebrado, ouvido estourado, por causa do Evangelho de Cristo. Coisas assim que Deus faz. Eles estavam na beira do rio, louvando a Deus por a Semana Santa, quando chegou um grupo de pessoas hindus e bateram nas mulheres, quebraram o som e levaram o Guruji batendo nele para a delegacia. Quando o povo aqui se espalhou, o povo ligou para a sede da missão, que ficasse como se fosse assim, aqui ficasse em Manaus. E lá em Manaus, seria a sede da missão deles, havia uma reunião com 5.000 pessoas orando. O pastor parou e disse, irmãos, vamos orar agora para o Guruji. Eu falei, uma besteira do povo hindu, mexer com o povo de Deus. E o povo orou a Deus, as orações do povo chegou no trono e Deus mandou socorro para chegar primeiro na delegacia do que eles que estavam andando. E quando chegou lá, o delegado disse, não sai ninguém, está todo mundo preso. A turma, está vendo, é isso mesmo. Não, são vocês que estão perturbando a ordem na minha cidade. Porque Guruji e os irmãos Sanjay e outros cuidaram de uma senhora chamada Mama Urubai, uma senhora velha, que quando eu estava com ele, fui lá dar uma palestra, dar estudo, ele disse, pastor, vamos orar pela mama. Eu fui, guardei minha mala no carro, quando eu fui, cheguei lá, olhei para a mama estava seminua, ajeitando assim a roupa, e ela perguntou, como é que eu estou? Eu disse, mama, a senhora está linda, linda. Aí ele disse, vamos orar. Eu disse, eu não quero orar.
E ele, mas por quê? Eu disse, eu não quero só orar por ela, entrar no meu carro e ir embora. Aí eu perguntei a Sandy, o que você faria? Ele disse, se eu tivesse dinheiro, eu levaria ela para morar, ser minha vizinha. Eu disse, quanto custa? Aqueles quartos com uma sala, uma cozinha. Aí ele disse, X, quase $10. Eu digo, e o que ela vai comer? Aí ele disse, o que eu comer com minha família, ela come. Eu digo, então agora eu oro. Aí nós oramos por ela e a partir dali cuidamos da mama Urubaí. Ele está... Como é que eu faço aqui, Aldo? Ele não está querendo receber você. Yes. Yes, ele está perguntando aqui, but I get a ring for another number. Should I take it? Yes. Ok. Você vai projetar lá. É. É a primeira vez que nós estamos fazendo, né? Então, vamos ver. Ele entrou. Alô. Hi, Guruji. Hey, Guruji, are you hear me? Hello, brother. Okay. Você me ouve? Olá, Can you hear me? você me ouve? Guruji, check your phone. Hello, brother. Can you hear me? Yes. It's okay now? No. O que está travado é o do pastor aqui, senão vai ficar dando microfonia. Hey, Guruji, are you hear me right now? Hey, Guruji. Yeah, brother. Okay, can you hear a sister from the church? Não. Yeah. Hello, can you hear Your me? voice is breaking. I'm not able to listen here. Okay, let's try only só você. Okay? Okay, turn off. Yeah. Guruji, the church. Hello. Hey, Guruji, are you listening me? Yeah, but your voice is breaking. It's not clear. Okay, can you hear a sister from the church here? Can you hear me? No, it's not clear. I'm not able to hear or not able to listen it properly. Sugestão. O senhor pode fazer a pergunta, pedir para ele falar longamente sobre Ok. a questão. Okay, Guruji, I make some questions to you right now. You can answer. Please, can you answer this slowly because somebody else will be translating, okay?
Hello. Venha mais pra perto, pastor. É para perto onde? Mais pra cá. Com o, Aqui, com o celular e a coisa? Como é que é? Hey, Guruji, how are you doing, brother? Yeah. Yes, fine. Okay, are you hear me right now? Is it okay? The phone off. Okay? Guruji, tell us, all the church is ready to listen to you about what's happened with this sister. Hoje nós estamos aqui todos prontos esperando para ouvir de você da história da irmã. Yes, Pastor. Okay, Yes, brother. tell us what's happened with the sister that was pregnant. Nos fale sobre a irmã que estava Yeah. grávida. Actually, almost 3 to 4 months back, one girl who was married to a boy, around 7 years back they got married. Okay, 7 anos Boy atrás from, eles se casaram, rapaz e uma moça. she's translating Portuguese for all the church so that you can speak slowly and clearly, okay? Yes, Okay, continue there. yeah. Okay? Can you hear me properly? Yes, keep going. Yeah. So this girl was married 7 years back with a boy who was a Christian. Essa moça But era the girl is casada from- com um rapaz que era cristão há 7 anos. Yeah. Okay. Continue. So the girl is from a Hindu background and she doesn't know about the boy's background. Ela não sabia nada sobre o histórico do rapaz. And then this girl, when she was pregnant with 7 months baby, Quando ela estava grávida de 7 meses do bebê, this girl was in a condition that she suicide. então ela cometeu suicídio. The reason was different, but the people accused that she died because of the persecution to convert into Christianity. As pessoas acusaram o cristianismo, acreditaram que ela foi perseguida pelo cristianismo e por Forçada a isso se converter. foi forçada a se converter e por isso se suicidou. So the family of that girl, they filed a case, police case against the pastor and some local people, and police were, yeah, you can tell. E eles foram e registraram queixa na polícia contra o pastor e contra a família do jovem que era cristão. And then one of the MLA, that is the member of the parliament of Maharashtra, E um congressista, que é um membro, feito um deputado estadual do estado de Maharashtra, onde aconteceu, so he, in his open speech, that MLA, that parliament member he spoke very bad word about Christians. E no discurso público aberto, foi falado muito mal sobre esse parlamentar. So he accused that in an open speech he said that Christians are converting Hindus into Christianity. e ele acusou dizendo que os cristãos estavam forçando a conversão dos hindus ao cristianismo. So he directly challenged the Hindu people
to kill the Christians anywhere they found. E ele desafiou ao povo hindu a matar esse jovem em qualquer lugar que achar ele. Actually he declared some of the rewards like that. He said, if you kill a pastor, you will get 11 lakhs of rupees. Foi oferecido ao povo 11 leques para quem... Aproximadamente, Quantos? na faixa quase 6 mil dólares. Não, 10 mil dólares para matar esse pastor, esse responsável pela conversão dessa menina. Ok. Since the government of India is run by Hindu people, that is Modi, Narendra Modi. O governo ofereceu... Não, o governo é regido por influência hindu. Então eles não vão fazer muita coisa contra. As well, the Maharashtra government, the state government, is also run by Hindu people. Também regido por pessoas hindus, né? O estado de O estado Maharashtra. também é regido por hindus. So the police and all the officers are, according to the government, they are listening to Hindu people only. A polícia está ouve então as pessoas hindus e a ordem também dos pregadores. Apenas Pregadores. os hindus eles estão ouvindo, né? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então a moça estava grávida com um rapaz, ela era de hindu background, porque na Índia também existe aquela ideia de se eu vou me converter, quem é seu Deus? É Deus, eu vou ser devoto dele. E ele vai fazer tudo. E o pastor Guruji mesmo já fez isso, discipulado até o indivíduo ter consciência de quem é Jesus Cristo e se converter. Eu já cheguei na casa do pastor Guruji e encontrar um jovem dormindo na cozinha, uma casa pequena. Eu digo, quem é ele? Ele disse, é meu novo discípulo. Então ele não tem aonde ir, aceitou Jesus, e agora? Não vai te vira, vai botar para a rua. Não, fica aqui, eu vou cuidar de você. Então essa moça se suicidou, e a família o acusou, o pastor, de forçar a conversão ao cristianismo, e também aí a moça foi e se suicidou porque estava sendo forçada. O governo indiano é hindu, geral, primeiro-ministro Mohammed, né, é hindu, e também o estadual. Então eles não dão, só estão ouvindo os hindus do lado dos hindus, não estão ouvindo a verdadeira história, porque eles não querem ouvir, né? Não querem ouvir. Então existem leis anti-conversão na Índia hoje. É proibido converter alguém. Como se eu vou chamar alguém para vir à igreja, ou eu estou conversando com ele e alguém pergunta, você se tornou cristão como? Eu me tornei cristão porque o pastor Adolfo me evangelizou. Então ele está convertendo as pessoas? Existe lei anti-conversão. O indivíduo que se converteu, ele tem que provar que ele se converteu por espontânea vontade e não teve influência de outros. Para você ver que labirinto a situação social religiosa na Índia está se encontrando. Então, Guruji, okay, let me change the talking. So some years ago, you start a ministry, Lavana. Alguns anos atrás você começou um ministério, Yes. Lavana, and Yeah. I do remember when I was there, E eu lembro quando eu estava lá, didn't have anything over there. não existia nada lá. We teaching some students, Nós some evangelists. ensinamos alguns alunos, alguns evangelistas. We have a few minutes more, Nós temos ainda alguns minutos, no more than 4 minutes. Yeah. nada mais que 4 minutos. So tell me, Então, when it start, conte quando começou, what's happened, o que aconteceu, how many youth has been blessed today, and your needs. quantas pessoas foram convertidas e as suas necessidades. Okay, she will be translating Yeah. you.
Yeah, we start this Bible college or Bible school Nós in começamos 2003. essa escola bíblica em 2003. In 2003, we started this Bible college. Nós começamos esse estudo em 2003. And up till now, we had 40 batches of DTC, that is Discipleship Training Course. We have We have, four. yeah, 40 batches, 40. 40. 40. 40 pessoas nós temos. De 2003 até agora, nós temos 40 pessoas. Keep going. We have, yes. Continue. Please continue. Yeah. We have our land there, 1.5 acres land. Nós And nós the temos uma terra students de are leque e meio, getting different kinds of trainings, lugar para like treinar. DTC and TPC and then CTH and DTH course, like that, so many courses are there. Tem muitos cursos dentro desse centro agora. São siglas, como TBC, pode ser Disciple Christian Community, vários bacharel, seria B, bacharel, BT, bacharel Theology Course, BTC, coisas assim. Então eles têm vários cursos acontecendo nesse lugar. Eu estava lá, eu vi a terra, eu olhei para eles me levaram para lá, olhei e disse: o que é que vocês precisam? Ele disse: pastor, é na minha linha. Eles não pedem, eles desafiam. Ele disse: o que é que você está precisando? Ele disse que nós precisamos aqui de fazer uma terraplanagem. Eu digo: quanto custa? É X. A APMT, nós pagamos essa terraplanagem. Depois nós temos algumas fotos e nós vamos terminar mostrando como é que está hoje. 2003 começou e nós estamos em 2025. Então, 22 anos praticamente, né? Ok. Yes. Even at that place also, some police came in the month of May and they harassed us, troubled us, doing some false accusations against us in the Lavala. Durante esse período, a polícia chegou também nos levando, nos acusando, fazendo falsas acusações contra nós. So we are praying and continue that training work, and it will start again from the month of October. Então, nós estamos orando para que no mês de outubro nós comecemos de novo. Perdão, não peguei. Comecemos de novo o quê? One more training we are conducting, it called as Gen Next. Keep going. Nós continuamos em oração. The training called as a Gen Next Leadership Training. Sim, todos os cursos são cursos, ele está dando abreviação, que nem eu também sei dizer quais são, mas eles estão fazendo cursos e mais cursos. Hoje, se não estou enganado, mais de 1.000 jovens já passaram por esse centro, onde eu vi do nada, e hoje está um grande centro educacional. Eu não vou estender mais, porque eu disse a vocês que nós não iríamos ultrapassar, ok? Mas vamos deixar o contato. Guruji, so all time is just finished. There are no time anymore because the church will be closing. Yes. So trust in me that I will show you all the video that you send me for them to see what is going on, what's happened, so that we be praying specifically for the gems and for your family, for the ministry. Is it all right? Yes, Pastor. Guruji, may God bless you. Say hello for everybody. Thank you so much for connecting me. God bless you. Thank you. Didi, nós não temos mais tempo, mas confie que eu vou passar para os irmãos os vídeos que você
me mandou e nós vamos continuar em oração por vocês. Deus lhe abençoe. Bem, como foi combinado, não deu muito de improvisar, mas ele disse aqui, ele mandou um e-mail para mim e disse assim que recentemente um incidente aconteceu no estado de Maharashtra, uma jovem grávida, casada, com um jovem cristão, ela se suicidou e matou ela e o bebê que estava na sua barriga. Os maharashtrianos, que é da cidade de Maharashtra, hindus, ativistas, povos, registraram um falso registro na polícia contra o pastor local e forçou ele forçou se converter essa moça. E o garoto e a família do garoto, todos estão agora presos. O parlamentar falou publicamente que deveria matar o pastor porque está forçando a conversão. E ele está oferecendo 11 lakhs para quem matar esse pastor. Isso tem impactado muito e eles agora, o Estado vai estabelecer leis anti-conversão. Alguém quer ser pastor? Alguém quer lá ser pastor na Índia? Né? E eu não quero terminar aqui agora, já são 11h39, o pastor disse que eu poderia passar 10 minutos, e como foi de conversa com vocês. Eu tenho apenas um vídeo para mostrar, ore pela Índia, ore pela Índia. Esse pastor é o Anil Kant. O Anil Kant, ele era escritor e musicista. Ele, dá um break aí. Ele era cantor e músico da indústria cinematográfica da Índia, de Bollywood. Ele se converteu e ele trouxe todo o talento dele para dentro do Evangelho. E essa música, eu particularmente conheço ele, gostaria muito de ter trazido ele ao Brasil, mas ele colocou essa música dentro de todos os canais pagos na Índia. Você vai ver que não fala em Cristo, não fala Jesus, fala Deus. E você vai dizer assim, ore pela Índia, a sua Índia, a minha Índia, a nossa Índia. Deus ama a Índia, portanto eu devo amar também. E aí tem um momento assim, que assim, com o menino com a mala na cabeça, ele diz assim, vamos a todas as vilas, a todos os lugares, alcançar as pessoas. E tem outro momento que ele, com a espada assim, aí diz assim, quem lança a mão com a espada morrerá pela espada. O que nós somos um povo de oração. Então, ore pela Índia, ore pela Índia, ore pela Índia. Em alguns momentos tem subtítulos. Eu lamento não ter sido tão específico, mas eu quero que você veja esse filme. É apenas 2, 3 minutos, e assim nós iremos terminar e todos teremos um Dia dos Pais. Aldo, por favor. Pray for India, se você colocar Pray for India no YouTube, você vai encontrar esse vídeo. Som. Mais som. Mais som. Ore pela Índia, ore pela Índia. Nossa Índia. Índia é única entre as nações. É amassando nossos olhos. Eu oro para que o inimigo não vença. Amigos, só tem um Deus.
pela Índia. E o amor perdoa os inimigos. Ore pela Índia, nossa Índia. Você ama a Índia, eu amo a Índia, e Deus ama a Índia também. Venha, comprometa as suas mãos e faça as suas orações, e Ele vai ouvir as suas orações. Boacê, é através da oração, o inimigo, nós venceremos o inimigo e as batalhas. Aqueles que lançam a mão da espada morrerão da espada. Através do amor nós venceremos todo o inimigo. Ore pela Índia, ore pela Índia, ore pela Índia. Minha Índia, sua Índia, nossa Índia. Você ama a Índia, eu amo a Índia, nós amamos a Índia.